senhores deputados, senhoras deputadas, eu quero, diante de tudo que eu ouvi aqui hoje, dizer para o deputado Paulo Mansur que a empresa Enel, antes de ser Enel, ela foi Eletropaulo, e antes de ser Eletropaulo, ela foi Light. Então, nós tínhamos uma empresa que cuidava da questão da energia em São Paulo, que chamava Light. E o governador Paulo Maluf é que estatizou a Light. Ele comprou a Light e passou a ser Eletropaulo. Então, a empresa de energia elétrica chamava-se Eletropaulo, uma empresa pública. Uma empresa pública. E depois veio a privataria tucana. Quando aquela ânsia de vender o Estado mínimo, né, vender tudo que o Estado tinha, aqui em São Paulo se implantou essa privataria e privatizaram a Eletropaulo. Ela foi vendida por uma empresa americana, era a AS Eletropaulo. A AS Eletropaulo. E com o passar do tempo, a Eletropaulo, ela foi vendida, comprada por essa empresa Enel. Agora, é fato que o que aconteceu, esse vendaval que aconteceu em São Paulo, não é a primeira vez que acontece vendaval em São Paulo. Eu era criança, morava lá na Chácara Santa Maria, e tinha muito mato, e de vez em quando tinha vendaval, e derrubava todas as árvores. Então, às vezes, as pessoas falam, não, é o aquecimento global, é o evento climático. Não. Há muitos anos atrás já tinha vendaval em São Paulo. Isso não começou hoje. Não começou hoje. O problema é que a responsabilidade de manejo, de poda de árvores, é da prefeitura. E as pessoas plantam as árvores debaixo da rede. A própria prefeitura planta as árvores debaixo da rede elétrica. Então, obviamente, com o vendaval, com a queda de árvores, vai afetar a rede de energia elétrica. E o grande problema que eu vi nesse processo agora, que aconteceu sexta-feira à noite, sábado e domingo, foi que o prefeito desapareceu. Eu não vi o prefeito convocando as empresas que têm a responsabilidade de cortar as árvores, de fazer a poda, de remover as árvores. Ele poderia falar, não, olha, aconteceu isso, eu estou na rua, estou convocando as empresas. Muitos estavam de folga no sábado e no domingo. O prefeito veio se apresentar na segunda-feira. Então fica muito difícil o deputado chegar aqui e falar que o Boulos que é o culpado, gente. O Boulos é um candidato a prefeito de São Paulo. Ele não é o prefeito. E quem tem a responsabilidade de cortar as árvores, de remover as árvores, é a prefeitura, em que pese que todas as empresas são terceirizadas. Todas as empresas são prestadoras de serviço para a prefeitura. Mas não foi eficiente nesse processo. Não, mas porque a Enel, porque é uma concessão federal. Quando era do governo do Estado, também a concessão era federal. Quando era Eletropaulo, a concessão era federal. Quando era Light, a concessão era federal. Quando virou Enel, a concessão continua federal, né? Mas era uma empresa pública do Estado de São Paulo, que foi vendida, assim como foi agora a Sabesp. Com essa mania de privatizar tudo, acabou também o governo de São Paulo, assim como ele fez com a Eletropaulo, a Sabesp também foi privatizada. Nem sempre aquilo que é público e é privatizada consegue dar boas respostas para a sociedade, né? E aí, vamos entender, é ineficiente a Enel e é ineficiente a Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo poderia ser mais ativa e ter buscado respostas mais rápidas, e o prefeito, ele realmente se escondeu. Ele ficou esperando para achar culpados, para dizer quem que ele iria culpar. E acabou aqui o próprio deputado dizendo que o Boulos é culpado. É um absurdo isso, né? Ter que ouvir
ter que ouvir isso aqui nessa Casa de Leis. Mas, voltando aqui para a PEC 01, a proposta de emenda à Constituição número 1 de 2024, que quer transferir a competência, ela quer transferir a competência de realizar procedimentos administrativos, inclusive disciplinares, da Procuradoria-Geral do Estado para a Controladoria-Geral do Estado. A PGE, desde a emenda constitucional 19, de 14 de abril de 2004, incluiu-se o inciso 9 ao artigo 99 da Constituição Estadual, atribuindo à PGE a competência para realizar os aludidos procedimentos administrativos. Rememorando a justificativa presente à época ao senhor governador, o então Procurador-Geral do Estado, doutor Elivaldo da Silva Ramos, consignou que, abre aspas, esclareço que o texto, ora submetido à consideração de Vossa Excelência, recebeu sugestões do Sindicato dos Procuradores do Estado, das autarquias, das fundações e das universidades públicas do Estado de São Paulo e dos órgãos jurídicos das próprias autarquias, tendo passado pelo exame preliminar da assessoria técnico-legislativa da Casa Civil de seus gabinetes. Observo também que a proposta em apreço foi aprovada à unanimidade pelo Conselho da Procuradoria-Geral do Estado, em sessão realizada em 26 de setembro passado, conforme extrato da ata 79, reunião ordinária, publicada no Diário Oficial. Assim, percebe que houve grande participação popular e discussão acerca da matéria, possibilitando, então, que a propositura fosse aprovada e incorporada à Carta Maior Estadual. Ocorre que, de maneira surpreendente, o Poder Executivo tenta subtrair da Procuradoria-Geral do Estado a competência para realizar procedimentos administrativos sem qualquer motivo para tanto. Então, o governo manda uma PEC fazendo essa alteração, tirando a competência da Procuradoria-Geral do Estado e passando para a Controladoria. Frise, não há qualquer estudo, posicionamento institucional da PGE ou qualquer outro dado que dê supedâneo para a presente alteração legislativa. Retirar à PGE a competência de apurar, decidir sobre os procedimentos administrativos disciplinares, é a troca da imparcialidade pela possível parcialidade. Os PADs serão utilizados como verdadeiros instrumentos de perseguição. E isso, eu acho que essa casa não pode, no meu entendimento, essa casa, que representa o povo, não pode concordar com essa tese do governo que tira a imparcialidade para uma possível parcialidade, para uma possível criação de uma polícia política, né? Porque aqueles gestores que estão ali, que são nomeados pelo governador, são cargos de confiança do governador, de repente pode não gostar daqueles funcionários e passar a persegui-los, deputado Barba. Passar a persegui-los, porque não são funcionários concursados que estão ali na controladoria. Na realidade, é o governador que olha para a administração pública e fala, como que eu faço para tirar esse ou aquele, né? Sabe que para sair da administração pública só respondendo um processo administrativo com a ampla defesa. Então, ele está tirando de um órgão que hoje é imparcial e quer levar para um órgão que a gente não sabe, porque cada vez que troca o governo de plantão, as pessoas que estão ali à frente daquele órgão podem ser trocadas, podem ser mudadas, né? Então, isso é muito perigoso, né? A PEC foi publicada em 26/2, entrou em fase de pauta por 3 sessões, até o dia 29 de 2 de 2024, conforme o regimento interno. Emendas a esse tipo de propositura requerem no mínimo 32 assinaturas de deputados para serem protocoladas. Fim do prazo para apresentação de emendas, nenhuma conseguiu as assinaturas necessárias. Esse foi um outro problema. Os deputados que aqui estão tentaram emendar, ao fazer as alterações nessa proposta do governo, mas não conseguiu as assinaturas. Em 1/3 de 2024, a PEC deu entrada na CCJR, a única comissão que a aprecia foi designado como relator o nosso presidente, que aqui está, o deputado Carlos César,
que apresentou voto favorável e, uma vez aprovada, a PEC segue na ordem do dia. Trata-se de uma proposta de emenda à Constituição visando a revogação do inciso 9º do artigo 99 da Constituição do Estado, que eu já tinha lido aqui sobre a posição, da época, do procurador-geral do Estado, doutor Elival da Silva Ramos, né, sobre quando foi aprovado aqui esse inciso 9º ao artigo 99 da Constituição do Estado, que dispõe sobre ser uma das atribuições da Procuradoria-Geral do Estado a realização de procedimentos administrativos, inclusive disciplinares, não regulados por lei especial. A intenção do governo é transferir essa atribuição da Controladoria do Estado, conforme se nota, quer dizer, essa atribuição à Controladoria, conforme se nota da exposição de motivos da propositura. Então, eu acredito que os deputados aqui, que têm compromisso com a administração pública, com as apurações realmente imparciais, né, com os princípios da administração pública, o princípio da moralidade, né, da eficiência, né, porque a Procuradoria-Geral ela é muito eficiente nas apurações. Eu quero crer que os deputados vão refutar essa tese do governador de plantão, porque ele não é eterno, em que pese que ele se acha que ele é o imperador, que ele é o dono do Estado de São Paulo. Ele não é o dono é o povo, ele tem que entender isso. Eu entendo que os representantes do povo que aqui estão votarão contra essa PEC, não deixará que ela prossiga. Mas mais um assunto que eu quero tratar também, senhor presidente, e que causou uma grande revolta entre os deputados, principalmente a bancada do PT, é a forma como o imperador D. Tarcísio de Freitas I, trata essa casa. Como que ele trata os senhores deputados, as senhoras deputadas, quando ele aprecia as suas proposituras. E não é só dizer que é a esquerda, o que é a direita, o que é o centro. São os projetos de todos os senhores deputados e de todas as senhoras deputadas que, quando chega ali no Palácio dos Bandeirantes, são jogados ao lixo, são vetados. E hoje, inclusive, eu comecei a falar no grande expediente de vários projetos importantes que foram aprovados e que recebeu o veto do imperador. São desde quando começou essa legislatura, são cerca de 145 projetos que tiveram veto total, vetado 100%, e cerca de 53 que, mesmo tendo sido aprovados, tiveram vetos parciais, ou seja, vários artigos desses projetos também foram ignorados pelo imperador. E eu tenho projetos importantes aqui, projetos muito bons, e a tese de veto do governador é um copia e cola, é um Ctrl+C e um Ctrl+V. E eu já afirmei aqui nessa tribuna que os vetos devem acontecer quando ferir o interesse público e for inconstitucional. Se não é inconstitucional e se não fere o interesse público, não cabe veto. O governador não pode vetar por vetar, não pode vetar por prazer, né? Ele sentar na cadeirinha dele, quem que eu vou ferrar hoje? Tá aqui, ó, o deputado Conte Lopes, veto. O deputado Campete, veto. Deputado Paulo Mansur, veto. Deputada Bebel, veto. Deputada Betsa, veto. Deputado Marcelia, veto. Não pode, gente, não pode, né? Veja aqui o projetos importantes que eu tenho aqui, eu peguei toda a relação, né? Projetos autorizativos, não é nem impositivos, projetos autorizativos. Está aqui o deputado Guilherme Cortes, o seu projeto de número 80, autoriza o Poder Executivo a incluir na grade curricular das escolas da rede pública do Estado a temática educação climática. Nós não estamos vivendo aí o aquecimento global, as questões climáticas. O deputado foi lá construir um projeto para introduzir na educação dessas crianças, desses jovens, né? Educação climática. E aí vem o vetador geral, o imperador, veto. Parabéns pelo projeto, deputado Guilherme Cortes.
Depois vem aqui um outro projeto. Eu tenho mais 15 minutos? Não, para concluir, senhor. Então, para concluir, senhor presidente, eu gostaria de continuar lendo todos os vetos aqui, farei isso em outra oportunidade, mas para dizer para o governador que ele deveria conversar mais com essa casa, dialogar mais e entender que não é fácil aprovar um projeto aqui, é muito difícil. É muito difícil todo o esforço que tem os senhores deputados e as senhoras deputadas para aprovar o projeto, para no outro dia ver publicado no Diário Oficial o veto. Muito obrigado, senhor presidente. Continue.